Selá. Uma voz no deserto. 22 de setembro de 2025. Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Sei que já faz um tempinho e que tenho estado muito ocupado e também tenho me sentido como se estivesse sendo atacado. Mas muita coisa boa saiu disso. Ultimamente, não tenho ouvido o Senhor, mas tive um sonho muito curto no domingo à noite e outro muito curto na segunda-feira à noite, em que o Senhor disse que me daria uma palavra mais tarde. E então hoje, no meu caminho para o trabalho, era quase o nascer do sol e eu estava pensando nos sonhos e orando a Deus e o ouvi dizer, Sela, que é a palavra que Davi usa nos Salmos para pausar o salmo. E quando parei, olhei para a minha esquerda e vi o nascer do sol mais lindo. Era apenas um vermelho profundo brilhante sobre as montanhas e eu estava atravessando o campo da fazenda em um vale e pensei que era perfeito porque eu lia meus sonhos, os sonhos curtos bem rápidos, mas eu não tinha certeza do que eles significavam. E foi meio que simples assim. Foi tipo, estou aqui, apenas faça uma pausa. Então eu vou ler o primeiro, o segundo e depois explicar. Na verdade, há mais coisas que o Senhor tinha, que eu investiguei e outros sonhos que Ele quer que eu compartilhe também que estavam relacionados. But I wasn't sure what they meant, and that was kind of it was that simple. It was like, I'm here, just pause. So I'll read the first one, the second one, and then explain that there's actually more the Lord had that I dug in, and another couple dreams that He wants me to share as well that were tied in. Mas o primeiro sonho que compartilharei foi no domingo, às 9h14, e a cena era um hospital superlotado. Eu estava sonhando, mas estava tudo fora de foco, apenas sonhos normais. Então a cena era em um hospital. Era claro e vibrante. Havia muitas camas de hospital com pessoas sendo tratadas. Elas estavam amontoadas umas nas outras. As camas eram muito próximas umas das outras. Parecia um pronto-socorro ou uma área de triagem. Eu estava numa cama de hospital, mas não estava sendo atendido por causa da grande movimentação. Perguntei a uma enfermeira que passava quanto tempo, ela disse, desculpe, estamos muito ocupados para ajudar, agora não, mas você será atendido. E esse foi o fim do sonho, mas foi muito vívido e eu consultei o Senhor sobre ele por causa disso. E então, às 21h15 de segunda-feira, a cena era de inverno e eu estava dirigindo em uma estrada semelhante ao sonho anterior, começou fora de foco, sonhos normais. Depois, tornou-se desfocado e vibrante. Eu estava dirigindo em uma estrada de inverno. Parecia que eu estava com alguns familiares e amigos e havia muita urgência e pânico para sair do lugar onde estávamos hospedados. Percebi que estava dirigindo e estávamos em uma estrada coberta de neve, seguindo um rio que estava à nossa direita. Mais à frente, vi que a estrada estava inundada e o rio corria furiosamente pela estrada como corredeiras brancas e rápidas, completamente sobre a estrada, e eu apenas olhei para ele por um tempo, o que pareceu durar minutos, e então o sonho terminou. Então, quando o Senhor disse, Sela, isso se aplicava, eu acho, a esses sonhos, porque em ambos os sonhos, era como a primeira parte do salmo. Identifiquei o problema definitivamente com alguns problemas óbvios e então houve uma pausa. Parei porque as coisas estavam fora do meu controle e a resposta é Deus. Para o restante, a resposta é Deus. Mas vi Deus na pausa e refleti sobre Deus e seu caráter. O que Ele pode fazer? O que Ele pode prover? E então abri meu diário quando cheguei em casa e o Senhor me levou a uma série de sonhos que tive. E pensei no Senhor. Fiquei surpreso pelo Senhor não ter me deixado compartilhar isso antes, porque algumas dessas coisas já aconteceram, assim pensei. Mas agora estou vendo esse tipo de coisa mais em progresso. I was surprised the Lord didn't have me share it earlier because a couple of these things have already came about, or so I thought. But now I'm seeing that kind of more in progress.
Em 21 de março de 2025 eu tive 3 sonhos na mesma noite. Um de uma casa afundando, um de uma produção de drama maligno e um leão em ascensão. Eu estava em uma casa com meu irmão e um amigo. Percebi que esta casa precisava de lavagem externa de alta pressão, pintura e uma paisagem estava coberta de mato. Parecia que estávamos lá para avaliar os danos e fazer uma lista do que precisava ser feito. Tínhamos algumas ferramentas básicas de manutenção do jardim e começamos a aparar a grama, paisagismo e lavagem de alta pressão. Nos fundos da casa, vi que um quarto da casa havia afundado completamente, desabado onde o telhado estava agora no mesmo nível da grama. A grama musgosa era tão espessa que era difícil identificar a diferença entre o telhado e a grama. Eu vi como se fosse um balde abandonado com tintas de marcação de solo frescas como tinta invertida para serviços de localização ou para marcação de serviços públicos e um balde de ferramentas que haviam sido abandonadas. Então usei a tinta laranja fluorescente para pulverizar a borda do gramado coberto de mato. A roçada prosseguiu depois de conversarmos sobre o que pode ter causado o desabamento de um quarto desta casa. Nada específico, talvez uma fundação podre, eu disse. Meu pai, que agora está lá, meu irmão e um amigo concordaram. O sonho terminou. O que o Sr. meio que identificou aqui é que as fundações do homem estão afundando. Elas estão sendo escoradas para parecerem boas, mas na verdade estão apodrecidas por baixo e afundarão completamente. Deus é a nossa rocha e Ele é o único fundamento verdadeiro que permanecerá de pé quando a tempestade vier. God is our rock and He's the only true foundation that will stand when the storm comes. No sonho seguinte, eu estava fazendo compras, pegando carona com meus pais e um dos meus irmãos, e fomos a uma loja. O estoque era muito escasso, com muito pouco nas prateleiras e as coisas eram muito caras. Meus pais compraram o que achavam que precisavam e eu comprei um pacote de frios e um pacote de queijo branco fatiado. Tínhamos planos de nos encontrar com minha esposa e amigos em um teatro para uma produção teatral. Eles me deixaram lá. Senti que precisava levar a carne e o queijo comigo para protegê-los de roubo. Parecia um lugar espiritualmente escuro quando entrei no teatro. Todos nos encontramos no saguão. Alguns de nós queriam petiscos e vinho para levar. Eu estava tentando servir meus amigos e pedi, mas não havia vinho, disse o garçom. Então, entrei e encontrei todos em nossos assentos designados, que eram bastante elevados acima do palco. Havia 2 cadeiras e uma luminária fraca, uma mesa lateral ao lado das cadeiras, a 90 graus uma da outra. 2 personagens, um em cada cadeira. A cadeira à direita estava a 90 graus da plateia. A atriz da cadeira começou sua fala. Ela estava reclamando do custo e de quão difícil as coisas haviam se tornado. Seu colega na outra cadeira, de frente para a plateia, era um homem. Ele estava fumando um cachimbo e coçando a barba, e ele disse, sim, querida. Então o fundo ficou branco, usado para projetar um comercial de TV. Eram imagens de guerra e caos, e a voz de um homem, depois de uma mulher, culpando judeus, cristãos e Jesus Cristo por tudo o que estávamos passando. Antes que o comercial terminasse completamente, um personagem enterrado na terra, bem camuflado pelo lado direito da cadeira, interrompeu e as luzes ficaram vermelhas e laranja. Uma música alta e assustadora começou quando esse homem, criatura, se levantou com as mãos deformadas, mancando de 4 como um macaco parecido com um sapo, em direção ao centro do palco. Fiquei tão enfurecido com a blasfêmia contra meu Senhor Jesus que joguei minha carne e meu queijo no palco. Levantei-me do meu lugar e desci para recolher minhas coisas. Então, quando o drama parou por 1 minuto após minha interrupção, testemunhei sobre Jesus. A maioria das pessoas gritava. A inimizade era mútua. Saí do teatro e fui falar com a gerente. Quando finalmente tive a chance de confrontá-la, ela estava tão frenética e furiosa comigo quanto eu com ela. Inicialmente, ela usava óculos escuros enquanto conversávamos, o que a identificou como possuída. Ela tirou os óculos e eu vi seus olhos vermelhos e brilhantes, cheios de raiva. Reivindiquei a autoridade de Jesus sobre o território e sobre ela. Ela gritou e desapareceu.
disappeared. Depois disso, notei que minha esposa e amigos já haviam saído do teatro e me encontraram no saguão. Decidimos ir jantar ao lado. O lounge estava sem comida e vinho, mas havia amendoins e uma quantidade limitada de uísque para degustação. Acabamos pedindo amendoins, mas eles acabaram completamente antes que pudéssemos nos sentar. Começamos a conversar sobre o que faríamos e sobre como as coisas estavam ruins com a perseguição. Saímos do lounge do restaurante e fomos para a calçada. Estava escuro e frio. Começamos a orar. O sonho terminou e o Senhor destacou com este sonho o quão comum o mal é celebrado agora e nos tornamos insensíveis a ele na Igreja Ocidental, amplamente insensíveis a ele na Igreja Ocidental, complacentes e confortáveis, e não estamos acostumados à perseguição. Está começando agora. Começou e só vai crescer. Então, precisamos parar e refletir sobre o caráter de Deus, quem Ele é em nossa vitória, e permanecer perto dele, nos opormos ao mal e não aceitá-lo. O próximo sonho foi a visão de uma cabine de um jato de caça. Eu não estava voando, mas vi os pilotos. O que o piloto viu? Ele estava voando sobre uma encosta de uma grande colina ou montanha em baixa altitude, diretamente sobre uma rodovia ou estrada. E eu vi quando ele disparou vários foguetes que se projetavam na frente de sua aeronave. Eu não vi o alvo, mas notei que todos esses foguetes tinham um rastro colorido. Havia rastros vermelhos, pretos, verdes e brancos. Conforme os foguetes ou mísseis giravam, eles pareciam fora de controle. Então eu vi uma visão lateral de um homem sentado acima do Irã. Ele e sua cadeira estavam afundando. Então eu acordei com uma visão de uma vista olhando para baixo, para Israel, acima de Israel, olhando para baixo e cercando a nação de Israel. Eu vi que tinha um anel de fogo ao redor. Então eu vi uma vista olhando para o norte e vi o homem afundar enquanto um leão se erguia sobre o Irã. E o Senhor queria apontar que há duas coisas, que há um físico e um espiritual. Cerca de eu acho que foi 1 ou 2 semanas depois que o Senhor me deu esse sonho e visão, Israel já estava nisso com o Irã. Eles chamaram a missão de Leão em Ascensão. They named the mission Rising Lion. E vemos a inimizade entre as duas nações no território espiritual e tudo que o inimigo quer fazer contra Israel, e que ele realizará como está declarado em Apocalipse e outras profecias a respeito de Israel e do Anticristo. Mas o verdadeiro leão ascendente é nosso Senhor Jesus Cristo. E como um anel de fogo, todas as nações vêm contra Israel. Sabemos distinguir o verdadeiro leão dos falsos leões, mas estamos no meio disso agora e o Senhor só quer que estejamos cientes do físico e do espiritual, e que não fiquemos tão presos ao físico. Teremos perseguição. Teremos alicerces caindo. Teremos guerras e elas estão começando agora. E tudo isso vai ficar maior e mais intenso. The physical and the spiritual, and not get caught up so much in the physical. We will have persecution, we will have foundations fall, we will have wars, and they are starting now. And all this is going to get greater and more intense. Mas precisamos fazer uma pausa. Sela e lembrar quem é o nosso Deus, assim como Davi fez antes de receber a vitória. Antes de recebermos a vitória, precisamos nos lembrar, fazer uma pausa e olhar para aquele que nos criou. Ele é nosso único Salvador e nosso verdadeiro Rei. Só peço que você leve esta palavra, estes sonhos ao Senhor para confirmação e qualquer outra revelação que Ele possa ter para você sobre isso. E espero que estejam todos bem e que eu os amo. Falo com vocês depois. Tchau. And love you. Talk to you later.